Um feliz sábado, igreja. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa abrir o teu coração nessa manhã. É uma grande alegria estar uma família reunida, né? Não há outro lugar melhor neste mundo do que estar reunido na casa de Deus. É a alegria nossa e dos anjos também. Antes de nós começarmos a nossa consideração dessa manhã, eu creio que todos que estão aqui vêm para a igreja com o objetivo de se preparar para receber o nosso Senhor Jesus. Inclina as vossas cabeças, vamos fazer a oração. Querido e amado Deus, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que ouça, Senhor, a nossa oração, Senhor Deus. Aceita, Senhor, o nosso coração. É tudo aquilo que nós temos, Senhor, que podemos entregar em Tuas mãos. A nossa vida, o nosso coração. Senhor Jesus, que nessa manhã, Pai, o Senhor possa nos transformar. O Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, discernimento, Senhor Deus. E também, Senhor, abençoá-los. Os pequenos, os jovens. Abençoar os velhos também. E os doentes, Pai, fisicamente e espiritualmente. E abençoa também, Pai, os internautas. Que aonde eles estiverem, Senhor, possa também receber as Tuas bênçãos, Senhor Deus. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos, ler bastante. Eu escolhi um tema aqui. Um tema não é muito difícil, mas todo tema da Bíblia, se não for com o coração aberto para Deus, é tudo em vão. E nessa manhã esse tema que eu escolhi é: quando perguntaram a Napoleão Bonaparte qual era a maior necessidade da França, ele respondeu: mães, mães e mães. Mães, O Apocalipse 12, nós vamos abrir a Bíblia no Apocalipse 12, e nós vamos hoje checar, verso por verso, e vamos entender sobre mãe. O Apocalipse 12 retrata a igreja verdadeira de Deus como uma mãe ideal. E nós vamos encontrar também a igreja falsa. Hoje nós vamos entender sobre a igreja verdadeira e a igreja falsa. O primeiro verso, todos encontraram, O primeiro verso diz, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Engraçado que os 3 personagens principais desse capítulo são 3 coisas: mulher, criança e o dragão. São 3 coisas, olha: mulher, criança e dragão, e o dragão. Bom. Mulher, quando comparamos o Apocalipse 12 com Gênesis capítulo 3, verso 15, lembramos de Eva e da semente que foi prometida, Muitos comentaristas, contudo, concordam que, na linguagem figurativa da profecia, a mulher representa o povo de Deus como um todo. Como um todo. No Antigo Testamento, o povo de Israel é referido coletivamente como uma mulher. Às vezes, Israel, como um todo, é comparado a uma mulher infiel. Olha, aqui já está, mulher infiel. Cujo divino esposo é Deus. Deus vai perdoar e restaurar,
Quando a gente vê lá, está em Oséias, capítulo 2, verso 19. Muitos versos nós não vamos ler, porque senão não vai dar tempo, né? A gente vê a igreja infiel, né? Quando a gente vê lá em Oséias, quando Deus, né, falou dessa igreja, né? Oséias 2, 19 e 20. E também lá em Isaías 54, verso 1 e o verso 8, né? Outra vez Israel é comparado a uma linda moça a quem Deus vestiu com roupas novas e muito formosa e escolheu para ser sua noiva. Ezequiel 16, 8, 14. A gente vê, ó, quando a gente pega ali Oséias e Isaías, né, comparando esses dois capítulos, né, com esses versos aí, a gente vê, né, Deus, né, com a sua igreja. E quando Deus fala da igreja infiel, a gente já se encontra lá em Ezequiel, capítulo 16, do 8 a 14. Ezequiel 13, né, a igreja apostata, né, é representada por uma mulher impura. Quando a gente vê por quê? Fala de Eva, né? Porque todos saíram, né, de uma mulher, né? Todos nós nascemos de uma mulher, né? Ezequiel 23, a igreja apostata é representada por uma mulher impura. Em Apocalipse 17, vem falando da Babilônia, a mãe da prostituição, é usada para representar uma igreja impura, né? Tem uma igreja verdadeira, né, a igreja de Deus, que é lá no Apocalipse capítulo 12, né, e a igreja impura, né? Mas os restos, né, o Velho Testamento também comenta da igreja verdadeira e da igreja impura. No Novo Testamento, a igreja cristã como um todo também é mencionada como uma noiva, né? Vamos abrir lá agora em 2 Coríntios, veja agora, nós entrando no Novo Testamento, aqui comentou da igreja do Velho Testamento, né? Nós vamos agora entrar no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, aqui está falando, ó, né? A igreja cristã como todo também é mencionado como uma noiva. O irmão achou? Quem achou, vai ler por mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Aqui também fala de uma noiva, de uma igreja. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Aí depois nós vamos ver lá em Efésios, capítulo 5, versos 21 e 23. É, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Pode ler. Muito bem. Uma igreja pura, uma igreja virgem, uma igreja sem contaminação, né? Quem é o esposo? Quem é o esposo nessa igreja? Cristo é o nosso esposo, né? Lá em Efésios, capítulo 5, verso 21, também relata também esse mesmo. Nós não vamos ler porque não dá tempo, porque nem tem muitos versos. Mas grava. Quantas noivas, hein? No passado, a noiva de Deus era um grupo de uma só etnia. Hoje, etnia quer dizer um grupo de todas as línguas, né? Hoje, ela é um grupo mundial de todas as etnias, no Israel renovado de Deus. Não há judeus, nem grego, nem macho e nem fêmea. Gálatas 3, 28. Deus tem apenas uma noiva, uma igreja. E hoje, a gente olhando para o nosso mundo, né, para o planeta Terra, e a gente vê hoje quantas igrejas, quantos caminhos, né? Quantos. E um dia, aí eu conversando com um senhor, e ele começou a falar, e eu peguei e falei para ele, olha, todas as igrejas tem Bíblia ou não tem? Tem. Usa a Bíblia ou não usa? Usa. Eu falei, se usa a Bíblia, qual que está certa? Aí ele ficou perdido, né? Agora, vestida com o sol, né? A igreja é uma luz para o mundo, sabe que a igreja é uma luz para o mundo, né? O evangelho traz luz. A igreja não é um edifício pode ser destruído, mas a igreja ainda permanece. A luz é a veste de Deus,
né? A luz é a veste de Deus. Salmo, está lá no Salmo 104, verso 2. A luz é a veste de Deus. Salmo 104, verso 2. Jesus é o sol da justiça. Malaquias, capítulo 4, verso 2. Então, nós entendemos que Malaquias fala de Jesus. Jesus é o sol da justiça, né? O povo de Deus é chamado de filho da luz. Lucas 16, verso 8. Olha quanto, né? O povo de Deus é chamado, né, filho da luz. Está em 1 Tessalonicenses também, capítulo 5. Está dando um eco aqui. Capítulo 5, verso 5 e 8. O sol, a lua e as estrelas são notáveis, símbolo de luz. Sua relação com a mulher de Apocalipse 12 mostra que ela é virtuosa e boa, uma esposa fiel e uma verdadeira mãe gloriosamente endereçada no esplendor de sua justiça. Apocalipse 9, verso 8. A gente vê, a igreja é a luz do mundo. Por isso que a igreja, ela tem que ter uma reta, um rumo. Por isso que a igreja, ela tem que ser mostrada, ela tem que representar o seu noivo ao mundo, porque ela é a noiva de Jesus. A lua, assim como a lua brilha com a luz emprestada pelo sol, assim também a dispensação mosaica brilhou com a luz representada da dispensação evangélica. Cada cordeiro apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei cerimonial, com todo o seu sacrifício, era uma sombra das coisas futuras. Colossenses 2,17. A lua sob os seus pés significava que o antigo concerto acabou, a antiga lei cerimonial passou, a igreja estava entrando numa nova era, vestida do sol. Jesus é o Cordeiro. Agora, vamos entrar para Apocalipse 12, e o verso 2, o verso 3 e o verso 4. Agora, aqui nós vamos começar já a ler um pouco a Bíblia, viu? O que está dizendo? Aqui diz que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também, o verso 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. O verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quanto nascesse. Poxa, né? Quem é o dragão? Satanás. O dragão é definido como o diabo e Satanás. Apocalipse 20, verso 2, né? Ali revela o nome dele. Temos aqui um retrato dramático da mulher, né? A igreja, né? Pronta para dar à luz uma criança, e do grande dragão vermelho diante dela, que só esperava a criança nascer para matá-la, né? O verso 5 de Apocalipse, vamos para nós entender mais o assunto. O verso 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Um filho varão. Quem foi arrebatado para Deus até o seu trono? Quem? Isto. Quem tem poder para governar todas as nações? Jesus, né? Jesus nasceu em Belém, e Satanás estava ansioso para destruí-lo, né?
Satanás odeia Cristo. Ele odiava no céu, pois tinha inveja da sua posição. Eis agora a sua chance, né? O poderoso Criador deixou o seu trono celestial. O Rei Todo-Poderoso desceu à terra para tomar a forma da humanidade debilitada. Não mais um rei poderoso, mas um indefeso bebê, nascido numa manjedoura. Ele nasceu num mundo onde Satanás tem domínio. E Satanás logo busca uma oportunidade. Ele escolhe agente humano para fazer sua obra satânica. Vocês lembram quem que Satanás escolheu para destruir a vida de Jesus? Vocês lembram o nome do homem? Quem que Satanás escolheu? Satanás escolheu Herode. Herode torna-se seu agente. Você viu como Satanás, ele escolhe as pessoas? E escolhe sempre as pessoas certas, para que não erre. Roma foi uma que tentou destruir Jesus. O grande dragão vermelho é Satanás. E Roma estava agindo em nome de Satanás. O rei Herode era uma marionete dos romanos. Durante o segundo, terceiro, quarto, quinto século, o dragão foi o principal estandarte das legiões romanas. Logo depois da águia, como se essas legiões dissesse, em fiel resposta ao retrato pintado no livro do Apocalipse. Somos uma nação representada neste retrato. Nesta guerra, todos os recursos são usados. Não há lugar para piedade. Herodes enviou seus soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, nascidos em Belém. O soldado batia nas portas, invadia as casas, arrancava bebês dos braços de suas mães e os matava a sangue frio diante dos olhos de seus amados. Cerca de 600 anos antes, Jeremias já profetizou isso. Cerca de 600 anos antes de acontecer isso, Jeremias tinha falado isso. Quer ver? Abra a tua Bíblia lá em Jeremias capítulo 31, verso 15. Jeremias capítulo 31, verso 15. Olha o que Jeremias estava dizendo aqui. Isso aí 600 anos antes, né? Jeremias capítulo 31 e o verso 15. Naquele tempo, se nós trazer para a nossa mente hoje, né, qual a grande dor que Satanás trouxe, né, para aquela família. Lá está escrito assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existe. É isso que está escrito na sua Bíblia? Né? Normalmente, né, pacífica cidade de Belém, o sangue corria pelas ruas, mas Deus não havia esquecido o seu filho, unigênito. Homem sábio do Oriente, levavam-lhe presente, e com o dinheiro José viajou para o Egito. Naquela época, né, sangue escorria pela rua. E ali veio ali os homens da distante Babilônia, né? E eu fico imaginando, né, como pôde, né, o povo hebreu ali, né, não conheceu o tempo do nascimento do Filho de Deus. E como aqueles homens da distante Babilônia
Era muitos quilômetros. E eles vieram adorar. É impressionante. O verso 6 de Apocalipse 12. O verso 6 de Apocalipse 12 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Agora, do filho para a mãe, né? Frustrado ao tentar matar o filho, o grande dragão vermelho volta o seu ódio contra a mãe. Mas a mulher escapa para o deserto, um lugar preparado por Deus, aonde seria sustentada por 2260 dias. Aqui está falando já a mãe. Quem que é a mãe? A igreja. Satanás não conseguiu destruir, não conseguiu matar Jesus. Agora então, o que ele faz? Persegue agora a igreja. Agora é a igreja. Agora, meus queridos irmãos, vocês acham que hoje você está em paz? Você acha que Satanás não persegue ainda a igreja? Sim ou não? Meus queridos, quantas pessoas hoje têm o desejo de conhecer, né, a igreja, tem o desejo de conhecer a Sagrada Escritura, tem o desejo até de ser fiel a Deus, mas o inimigo lhe dá, né, atividade passageira. Eu estava dando estudo bíblico, né, e o inimigo não dependia de mim, dependia da pessoa que estava estudando, era ela que tinha que tomar uma decisão. Eu fiz todos os recursos que tinham que ser feitos, o Espírito Santo trabalhou na mente dela, mas ela endureceu o coração. Sábado passado, eu com sua Bíblia fomos fazer, foi sábado passado, né, Sabino? Nós fomos fazer uma visita para uma família, e essa mãe aflita falou que o filho estava internado, já com problema. Quantos apelos eu não fiz para essa família? Quantos estudos bíblicos? Quantos? Nossa, eu fiquei mais de 2 anos batendo, sabe? Que é bater uma pedra. E ali a mãe aceitou o batismo, a filha, hoje estão tudo fora da igreja. Por causa do quê? Por causa do filho. Satanás arrancou o filho da mão do braço da mãe e atirou para o mundo. E acabou arrancando a mãe, o pai, os irmãos. Veja como é a astúcia. E disse, um lugar por Deus, aonde seria sustentada por 1260 dias. O deserto faz-nos lembrar do Israel do Antigo Testamento. Quando ele escapou do Egito, os israelitas escaparam como nômades no deserto por 40 anos, quando foram sustentados fisicamente com o maná. Êxodo, no capítulo 16. E espiritualmente pelos 10 mandamentos, Êxodo 20. E o ensinado de Moisés, né? O ensinamento de Moisés. 1260 anos, né? Fala dias. A idade escura durou de 538 a 1798. Durante esse período, existiu uma grande igreja, mostrando sua autoridade, representada pelas catedrais. Não foi essa a igreja que fugiu para o deserto, escondendo-se em caverna e montanha, escondido nas cavernas das montanhas. O verdadeiro crente podia adorar a Deus de acordo com o ditame de sua consciência. Essa igreja, essa grande catedral, não é a igreja de Deus, não é o povo de Deus. O povo de Deus estava fugido para o deserto. Vamos para o verso 7. Veja o verso 7 de Apocalipse 12. Olha para ver. E assim disse: e houve peleja no céu. Miguel
e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar deles. O verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Guerra no céu, né? Isso não significa que a guerra no céu começou, né, no fim de 1260 anos, né, dias ou anos, né? Ou no tempo em que Jesus ascendeu ao céu. Temos um parente aqui, sem uma referência direta ao que aconteceu. O Antigo Testamento mostra que uma guerra começou há muito tempo, né? Está lá em Ezequiel 18, no verso 12 e verso 17. A igreja tem conhecimento desse verso, desse capítulo aí. E Isaías 14, 12 e 14, né? Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Está lá em Lucas 10, 18. A igreja quer ver? Está lá em Lucas 10, o próprio Jesus falando aqui, ó. Lucas 10, capítulo 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui o próprio Satanás está, o próprio Jesus, né? Falando que viu Satanás, né, caindo como um relâmpago. E aonde caiu Satanás? Na terra. E é por isso que hoje ele tem grande ira. Vamos ver, parece que eu me perdi aqui, né? E assim, eu parei no verso. Bom, agora vamos. Não, e o ponto principal, né, de Apocalipse 12 não é tempo quando o conflito começou, mas o fato de que o dragão foi derrotado, né? A gente vê que graças a Deus, né, o dragão ele perdeu no céu e perdeu aqui na terra, né? O verso 10 e o verso 11 de Apocalipse, né? E diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusava de dia e de noite, diante de nosso Deus. O verso 11: ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O verso 12: por isso, festejai o céu e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até a vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Bom, aqui está dizendo que o acusador de nossos irmãos, né, ele acusa dia e noite, né? Diz: a obra de Satanás é criticar. Ele nunca para de acusar o povo de Deus. Ele nos acusa dia e noite. Os anjos louvam a Deus dia e noite, e Satanás acusa dia e noite. Você viu o contraste aí? Enquanto Satanás está acusando. É por isso, meus queridos, que às vezes Satanás está procurando algo, né, para te apontar, né, para achar falha em você, em mim. Pouco tempo lhe resta. Se isso ocorreu milhares de anos atrás, por que ali está dizendo que o diabo tem pouco tempo? A expressão pouco tempo é relativa. Diz que Albert Einstein, é esse nome, né? É meio difícil esse nome aqui. Albert Einstein, né? Eu só falo só malemar
a língua de arara. Ficou famoso pela sua teoria da relatividade. Ele explicou dessa maneira: se você está sentado sobre um forno quente, 1 minuto pode parecer como 1 hora. Se você está visitando uma linda mulher, 1 hora pode parecer 1 minuto. A palavra pequeno, quando usada para descrever um homem pequeno, baixo, não tem o mesmo significado de quando é usada para descrever uma pequena distância entre 2 cidades. Ela significa algo completamente diferente. Se estivesse descrevendo a pequena distância entre 2 galáxias, originalmente foi referida à vida eterna, a Satanás, né? Em contraste, o pouco milhares de anos que ele tem na Terra. São um tempo curto. Quanto mais próximo estamos do fim, mais curto eles vão ficando. E às vezes eu começo a pensar, né? Como cada dia que passa, fica mais curto, né? Jesus vai se aproximando. E nós estamos vivendo num tempo tão rápido, tão rápido. Se nós não se preparar, né, vai chegar aquele momento que a porta da graça se fecha e você não está preparado. O verso 13, né? Que diz: quando, pois, o dragão se viu atirado pela terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. O verso 14: e foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí aonde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Asa como de águia, né? Essa linguagem vem do Antigo Testamento, quando os israelitas escaparam da escravidão egípcia. Moisés disse que Deus os havia levado sobre asa de águia. Está lá em Êxodo 19, verso 4. Né? Lá em Êxodo 19, verso 4, lá fala que Deus, né? Deus foi uma águia. Deus livrou o povo. Né? Deus os havia carregado em seus braços eternos. Deuteronômio, capítulo 33, verso 7. O amoroso e poderoso braço de Deus ainda nos protege. Deus tem protegido o seu povo até hoje. E Deus protegerá o seu povo até a volta de Jesus. Né? O verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Água como um rio, né? Em linguagem profética, água representa polvo, né? A gente sabe que água, né, em profecia significa polvo. Está lá em Apocalipse 17, verso 15, né? Grande exército foram comissionados, né, pela Roma cristã, com o propósito de perseguir, que dilúvio de perseguição, 3 milhões de pessoas deram a sua vida pela fé, que aceitaram. Infelizmente, não foi apenas a Roma pagã que foi usada pelo inimigo para atacar. A igreja matou mais cristãos naquela época do que os pagãos jamais fizeram. Né? Nenhuma outra instituição na terra derramou mais sangue do que a igreja. Os piedosos valdenses, escondidos nas cavernas, lendo a Bíblia, guardando o sábado, foram caçados como animais no ano de 1280. Uma cruzada foi organizada contra eles. Em um ano, 1 milhão de valdenses foram mortos. Seus únicos crimes foi estudar a palavra de Deus e obedecê-la. De 1540 a 1580, 900 mil cristãos foram mortos pelos jesuítas por obedecer suas consciências. E 1.500 mil foram mortos só na Inquisição.
Quantos milhares de pessoas morreram? Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. E que vocês acham? E vocês acham que vão estar escapo? Em breve, Satanás vai testar a fé de cada um de nós. Como ele fez com Jó, né? Deixa eu testar a fé dele. Ver se ele é fiel a ti mesmo, né? A gente sabe que passamos, né, por coisas difíceis. O verso 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. A terra socorreu a mulher, né? Se as águas representam densa população, a terra seria bem o oposto, né? A terra seria o contrário. A área relativamente desabitada foram descobertas, aonde os cristãos encontravam alívio da perseguição. Eles fugiram para os vales montanhosos dos Alpes e para a América do Norte. Foi o único lugar de refúgio preparado por Deus. A terra abriu a boca. Foi pela boca da serpente que a mentira foi pela boca da serpente que as mentiras originais foram pronunciadas. E desde então uma catarata de doutrinas falsa vem saindo da boca de serpente. Mas a terra engoliu muitos dessas águas através do estudo de arqueólogo, né? E geólogo. Arqueólogo fornecem evidência vinda da terra que ajudam a estabelecer a precisão histórica da Bíblia. A geologia fornece evidência como a ausência de fosse-chave, a presença de inconformidade e a intensa complexidade, mesmo das mais simples formas de vida, que ajudam a expor a falância do evolucionismo. Hoje a gente vê, graças, né, aos arqueólogos, né, a gente vê a irmã, né, ela gosta muito, eu também gosto de saber, fortaleceu muito a minha fé, né, a minha vontade de seguir a igreja, né, e conhecer mais a verdade, foi também através desses homens, né. Eu tenho insistido, né, o programa está escrito, né, agora não vejo passar mais pelo pastor Mark Filler, né, e ele comentando, não só ele, mas outros, né, falando sobre isso aí, e eu prestava muita atenção. E hoje, graças a Deus, né, a gente tem uma visão. Né. Vamos para o final, porque já está encerrando, né? A gente vai falar sobre, né, 2 sinais, né? Vou comentar só mais um pouquinho, já foi o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, mas já vimos isso aí. Vou falar sobre a descendência da mulher. Vemos uma chocante semelhança de língua entre este verso e Gênesis 3,15. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A voz da serpente era a voz de Satanás. A promessa de Deus implacável, né? Implicava hostilidade entre a mulher e Satanás, entre a semente da mulher e a semente de Satanás. A palavra semente pode estar tanto no plural como no singular. A semente da serpente significa que Satanás teria filhos que agiria como ele. Ele também seria acusado dos irmãos. Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é lhe próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. A mulher teria filhos também, e Deus prometeu ajudar, encorajar a cada um que quisesse resistir ao filho do diabo. Bom, vamos parar por aqui, né? Hoje a gente vê que dentro da igreja, né, sai coisas, sabe? Às vezes tem irmão que sai dentro da igreja e acaba defamando a própria igreja, né? Acaba defamando a própria igreja, trazendo problema, né? Colocando, né, irmão contra outros, né? E aí eu tenho presenciado isso, a gente fica muito triste, mas por quê? É porque a pessoa não está fundamentado em Cristo. Quando uma pessoa está fundamentado, né, na palavra de Deus, ele busca, né, ajudá-lo, companheiro, a ajudar a enxergar, né, a mostrar a verdade. Não querer arrumar pretexto, colocar defeito, né, e querer tirar, né, o companheiro dentro da igreja, né. É muito triste isso. A gente sabe que no fim da história desse mundo aqui, a gente vai ver que os perseguidores vão sair de dentro da nossa igreja. É por isso que a gente tem que ficar firme, meus irmãos, firme. Não olhar não só para a igreja, mas fixar seu olho no Senhor Jesus. Quando nós colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, nós podemos vencer a batalha. Mas, como foi, né, o irmão passou a lição, aquilo que nós fazer com a nossa própria força, com a nossa própria, né, vontade, nós não terá êxito nenhum. Mas, quando você coloca Jesus em primeiro lugar, você alcança. Você passa por dificuldade, passa por problema, mas o importante é que você está no caminho, né? Quantas pessoas, né, a gente vê hoje fora da igreja, porque às vezes não concorda com isso, não concorda com aquilo, né? E às vezes as pessoas, de vez de pegar, estudar a Sagrada Escritura, saber, né, o que está escrito, né? É por isso que Jesus diz: examinais a Escritura. Você não deve vir na igreja só ouvir, mas você deve examinar, saber, né? Porque é por meio dela. Não é eu, não é um pastor, né? Não é nem um homem que pode, né, te fazer você sábio e levar você a amarrar aos pés de Cristo. Mas é a sua decisão, o seu desejo. Que Deus possa abençoar essa igreja, que neste santo sábado você possa, né, entender mais do plano de Jesus, né? Porque hoje todos nós, né, todos os adventistas têm conhecimento, né? O porquê que Jesus veio a esse mundo, o porquê que ele teve que derramar o sangue, né? O porquê, né? Se nós vivêssemos no tempo de Israel, tivesse né, de sacrificar um cordeiro, eu não seria como estaria hoje o mundo. Talvez as pessoas estariam sacrificando porco, qualquer coisa, no lugar do cordeiro. Como hoje vive o mundo, né? Que Deus abençoe essa igreja, que Deus fortaleça cada um, e que o Espírito Santo lhe abra o entendimento, em nome de Jesus. Amém.